Flexibilidade cognitiva, Be-Relentless, Be-Evoke, vamos junto na jornada do Alta Performance. Falamos tanto de flexibilidade cognitiva, inteligência. Você sabe o que é inteligência? Vem comigo e vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Até hoje, até o século XXI, não são convergentes no conceito inteligência. Por mais que a sociologia, ou a ciência, ou a mecânica, a mecatrônica e qualquer outra estude o que se fala de inteligência, há uma divergência bem grande. Porém, fala-se muito na habilidades mentais, habilidade de convergência, sistematização, integração, conversa, fala, racionalização, ou seja, inúmeras habilidades, ações, atividades, características de executar. Ou seja, o cérebro nada mais a capacidade de inteligência nada mais de uma forma reducionista talvez, de nós sabemos utilizar o nosso cérebro. Mas, por não termos realmente essa convergência e talvez uma das características mais importantes é o nosso cérebro ter a habilidade de aprender o tempo todo e nunca parar de aprender. Aprendemos do momento que nascemos até o momento que deixamos a vida. Temos a oportunidade, o tempo todo estamos aprendendo. Eu acho que talvez seja essa a maior característica, a maior relevância do cérebro. Mas o que eu quero trazer para vocês hoje talvez seja uma coisa mais interessante. Em 1983, um psicólogo de nome Howard Gardner traz um importante estudo para nós, que de nome um livro que ele traz. Ele vai realmente romper conceitos, desestruturar realmente alguns conceitos que até então eram comuns, chamada inteligência. A inteligência era tida apenas como uma única coisa, havia uma unicidade chamada inteligência, porém ele rompe esse paradigma, trazendo dentro do seu livro chamado Frame of Minds, ou Estrutura da Mente. Ele traz um conceito chamado inteligências múltiplas. Então essas inteligências múltiplas é realmente a parte, acho que interessante da gente comentar aqui. E quando Howard Gardner traz isso em 1983, no momento eram 7 inteligências, depois ele adiciona, alguns anos depois ele adiciona a oitava inteligência, e vale a pena relembrar que dessas 8 inteligências que ele apresenta, 3 delas são consideradas as inteligências que o QI avalia. O famoso fator G, criado por Alfred Binet, um francês, logo no início do século XX. Através de um método de fatoração, eram avaliados 3 das múltiplas inteligências analisadas, pontuadas aí por Howard Gardner, que nós iremos falar de uma de cada. A primeira, talvez mais conhecida de todas, chamada inteligência lógico-matemática. A inteligência lógico-matemática é a capacidade, ou melhor dizendo, ela está categorizada com a sensibilidade dos padrões e ordem e sistematização. Ou seja, a capacidade que o humano tende com relação a padrões e manipulação de formas e controlar coisas. Então, essa lógico-matemática nada mais está associado a essa habilidade relacional que os humanos têm com relação a padrões, números, métricas, sistemas. Então, essa relação física entre as coisas. Talvez uma das habilidades notórias aí no nosso querido Albert Einstein. A segunda, chamada inteligência linguístico-verbal, também medida
pelo QI, né? Capacidade de usar a linguagem para convencer, agradar, estimular, transformar ideias, sensibilidade para sons, ritmos, significados das palavras, que mais? Especial percepção das diferenças de funções da linguagem. Então, basicamente essa é a relacionada à linguística verbal. A terceira é importante, né, que essa relação, né, de inteligência espacial, né, essa inteligência relacionada à capacidade para perceber o mundo visual espacial, chamada talvez da visão, né, dessa relação 3D que algumas pessoas conseguem manipular, né? Então, a manipulação de formas ou objetos mentalmente a partir de percepção inicial, criar, pensão, equilíbrios, composição numa representação visual espacial, inclui visualização no espaço tridimensional, né? Então, essa habilidade aí, ou inteligência espacial. A quarta, inteligência musical. Nessa eu domino, quero falar que eu tenho um domínio total, até mesmo pela minha língua presa, dá para perceber que eu tenho um domínio absoluto sobre isso daí. A única música que você cantar talvez seja do Raça Negra, né? Mas tudo bem, brincadeiras à parte. Capacidade para compor, reproduzir peça musical, sons, percebendo temas musicais, sensibilidade para ritmos, texturas e timbres. Então, é habilidade aí, inteligência musical. Então, dizem que Beethoven, né, conseguia distinguir qualquer som, né? Então, uma campainha, ele sabia em que nota estava aquela campainha, ou aquele som, ou aquele timbre. Então, de tamanha inteligência musical que ele tinha. Outra, acho que é a sexta, né? É inteligência sinestésica corporal. Essa é fantástica, né? A habilidade de você, nós vemos isso muito no esporte, na dança, nos acróbatas, né? Hoje, principalmente na dança, principalmente dança de rua, né? Esses dançarinos, expressão corporal, no teatro, né? No folclore nacional nós vemos muito isso, né? Que é a capacidade para resolver problemas ou criar produtos através do uso de partes do corpo para usar coordenação grossa ou fina em esportes, artes cênicas ou plásticas, no controle de movimentos do corpo, na manipulação de objetos com destreza. Então isso é muito dessa dança, dessa habilidade corporal. Inteligência essa, talvez uma das mais relevantes nos dias de hoje, né? Inteligência interpessoal, né? Eu acho que essa é uma inteligência quando você fala do interpessoal, essa capacidade de você se relacionar com outras pessoas, né? A habilidade de você se relacionar, você com um grupo, você com outra pessoa, né? Capacidade para entender e responder adequadamente a humores, temperamentos, motivações e desejos de outras pessoas, sensibilidade com relação à necessidade do outro. Então, essa habilidade interpessoal talvez uma das habilidades mais requeridas nos dias de hoje, em todo o tempo, em todas as situações. Então, essa inteligência interpessoal, hoje não é nem mais uma relação, uma característica de inteligência. E aí, na sequência, né, se você tem uma inteligência interpessoal, né, você é obrigado a também ter uma inteligência intrapessoal, né, saber realmente onde está o seu limite, a sua fronteira, né, em relação ao todo, né, capacidade para ter acesso aos próprios sentimentos, sonhos e ideias para discriminar, lançando mão deles na solução de problemas pessoais, sensibilidade para reconhecer necessidade, desejos e inteligências próprios, assim formar uma imagem de si mesmo no sentido de atuar de forma efetiva. Então essa coisa de você formar uma imagem sua, né? Tanto é que nós temos um exercício que eu já passei para vocês, né? A janela de Johari, que mostra muito disso, né? Do quanto você conhece de você, quanto as outras pessoas conhecem de você, né? Quanto você tem no seu entendimento, né, sobre você, e quantas pessoas entendem de você, e quanto cada um sabe do seu público e do seu privado. Então a janela de Johari mostra um pouco dessa inteligência
intrapessoal e um pouco dessa inteligência interpessoal. E uma das últimas inteligências aí colocadas por Howard Gardner é inteligência naturalista, capacidade de sensibilidade, distinguir, classificar e usar elementos do meio ambiente, especialmente no que se refere ao mundo vegetal, animal e mineral. Talvez o que nós falamos hoje, né, de economia circular, eu gosto muito, admiro muito Murilo Gun, né, dos trabalhos que ele faz como humorista e principalmente como palestrante, e quando ele fala que não existe jogar o lixo fora, né? Não existe mais o fora, onde é o fora, né? Nós vivemos uma bolinha azul, né? Jogar fora é jogar dentro, né? Então, quando falamos da economia circular, nada mais é do que essa inteligência naturalista, né? Como você pensar numa economia circular, como você pensar que tudo que se cria tem que, de uma forma, quando aquilo for destruído, fazer parte do sistema novamente, voltar em forma de energia ou se adaptar a alguma coisa. Então, essas são as 8 inteligências de Howard Gardner, né? Então, onde há essa confluência, né, ou essa divergência entre inteligência e flexibilidade cognitiva, né? A inteligência, ela responde tão somente pela habilidade e o intelecto, né? A flexibilidade cognitiva, ela vai usar essa inteligência e esse intelecto de forma flexível, né? Se adaptando, muito mais respondendo, né, ao dia a dia, né? Então, independente do intelecto que você tenha, se você é intelectualmente muito inteligente ou pouco inteligente, não é essa a característica, mas como você se adapta, a adaptabilidade, né, da sua inteligência que é relevante nesse aspecto. Então, quando falamos de flexibilidade cognitiva, é você saber que a sua inteligência, ela é adaptativa, você consegue adaptar a sua inteligência no ambiente que você tiver. E além disso, você consegue adaptar o seu aprendizado. Então, além de você usar a sua inteligência para o bem, você consegue, além disso, adaptar a sua forma de aprender. Então, a flexibilidade cognitiva, ela é bitransitiva, né? Você utiliza ela tanto quando você está ensinando alguém, quando você está usando ela para aprender. Então, a diferença que existe entre inteligência ela é transitiva direta, né? Então ela só trafega em uma direção, né? E a flexibilidade cognitiva, ela é bitransitiva, você usa tanto para ensinar quanto para aprender. No seu aprendizado você usa utilizando inúmeras ferramentas, inúmeras técnicas, inúmeras formas, e quando você está no ambiente onde você está ensinando, você também é flexível. Então você é flexível nas duas direções do aprender e do ensinar. Beleza? E com isso fechamos esse box. E no próximo iremos falar da relação entre flexibilidade cognitiva e criatividade. Te espero no próximo box.